Olá pessoal, tudo bem? É sempre uma grande honra contar com a sua audiência e nesse vídeo eu vou explicar para vocês aqui alguns aspectos de um detalhe que deixou o pessoal muito desnorteado, eles não conseguiram entender o motivo, o porquê disso acontecer. E eu vou explicar para vocês aqui o que pode estar por trás disso tudo, que é o que muitas pessoas se lembraram, né? Esse país que agora está tendo essa encrenca toda lá na Europa, né, Moscou entrando ali com seus efetivos lá dentro, foi exatamente o país que em 1986 aconteceu aquela situação ali muito preocupante, poderia ter dado um problema global, poderia ter prejudicado muito a vida no planeta Terra, que foi o que aconteceu na usina, né, naquela cidade de Chernobyl, né? E o que aconteceu? Nós vimos aí através do noticiário que você tinha ali um grande efetivo de Moscou cercando essa usina. E isso é muito preocupante. Muitas pessoas perguntaram por que esse pessoal está ali, né? O que eles estão fazendo lá? A grande questão é que depois daquele problema que aconteceu em 1986, aquele material ele começou a afundar na terra e ele poderia ter ido indefinidamente para o fundo. Então eles fizeram grandes ali contenções para poder impedir que esse material ali bem comprometedor pudesse se espalhar não só pelo país, mas por toda a Europa e talvez pudesse gerar um problema até global. E eles fizeram um trabalho muito efetivo, muito bem feito. Se você assistiu a série sobre o assunto, você vai ver isso, né? Houve muitas atitudes heróicas que foram realizadas ali para salvar não só o país, mas quase que a Europa e o mundo como um todo. E quando você vê um pessoal chegando com material bélico perto dessa região, isso preocupa muito. Porque se você tiver algum tipo de conflito ali e essas estruturas de contenção forem comprometidas, não só esse material pode se espalhar pelo solo, mas também uma nuvem, uma poeira com esse tipo de material pode se espalhar pelo ar. E aí é um problema muitíssimo complicado, algo que preocuparia muito. E aí você viu que as forças locais estavam ali segurando a região, protegendo a região. Você tem ali um grupo de segurança específico para essa usina, chamado Segurança Conjunta das Unidades de Energia, um efetivo específico que faz essa proteção. E o que nós vimos foi que esse pessoal estava ali lutando para impedir a entrada dos estrangeiros na região, mas parece que houve ali uma espécie de acordo, né? As forças aerotransportadoras de Moscou, parece que eles fizeram um acordo ali com o efetivo de proteção ali dessas usinas, né, que é a segurança conjunta das unidades de energia. E aí o que acontece? Eles chegaram a esse acordo. Mas a grande pergunta é, por que o pessoal de Moscou foi para essa região? Aí você tem algumas explicações, que essa explicação ela pode envolver uma metáfora ou uma análise comparativa com o que estava acontecendo no final de 2020, quando teve a disputa lá nos Estados Unidos pela cadeira, né, da Casa Branca e o então presidente americano ele não conseguiu se reeleger. Nessa época que o então presidente americano foi derrotado, muitos analistas disseram que ele era imprevisível, que ele poderia tomar uma atitude impensada, que ele poderia pensar, já que eu perdi, eu vou criar uma encrenca, uma confusão, vou arrumar uma encrenca com o pessoal no Oriente, vou arrumar uma briga com alguém para ver se eu consigo desvirtuar a atenção e desviar o foco. Então qual seria essa ideia? Sabe aquela ideia de, se eu não levo também ninguém leva? Tá certo? Sabe essa história? Se eu não jogo também ninguém joga? Já que eu vou perder o meu carro, então ninguém vai usar meu carro. Se eu vou perder minha casa, ninguém vai usar minha casa. Então, parece que a ideia de Moscou de colocar tropas ali naquela região da usina é para impedir que numa atitude inconsequente, numa atitude impensada, numa atitude de tudo ou nada, os próprios efetivos ali de Kiev pudessem fazer alguma coisa contrariamente à usina para poder prejudicar essa ocupação de fora, ok? Então a ideia seria essa, seria proteger para que eles não usassem aquilo ali, que é muito preocupante, é muito delicado, não usassem aquilo ali como uma medida de, já que eu perdi, todo mundo vai perder, entendeu? É mais ou menos aquela tática antiga, né, que a gente conhece pela história, da tática de terra arrasada, né, que
você vê aquela história, né? Quando o oponente vai chegando e conquistando o território, os locais, habitantes locais, as forças locais vão fazendo o quê? Vão estragando toda a região e recuando. Estragando a região em que sentido? Comprometendo as fontes de água, as fontes de comida, a infraestrutura básica. Então eles começam a comprometer a sua própria estrutura para que o inimigo não tenha acesso a essa estrutura e consiga continuar esse avanço, tá certo? Então parece que a proteção da região ali da usina envolve exatamente isso, né? Uma estratégia de você fazer uma coisa contra si mesmo, mas como última consequência, entendeu? A gente vê, por exemplo, os lagartos, né? O lagarto ele tem um sistema de autotomia, ou seja, ele consegue soltar uma parte do seu corpo, né? Se algum animal segura o lagarto pela cauda, para ele não se comprometer completamente, ele consegue, alguns tipos de lagarto conseguem fazer esse deslocamento da cauda, né? Eles liberam a cauda para poder conseguir fugir. Se chama autotomia, que é você tirar uma parte, né, da sua própria estrutura corporal. Seria mais ou menos isso. Seria tipo aquela última estratégia, né? Seria aquela tática que Moscou usou na época de Napoleão, ou que também eles usaram na época do conflito ali com os alemães. A ideia seria essa: impedir que numa atitude impensada, indo para o tudo ou nada, o próprio governo de Kiev pudesse comprometer a estrutura da usina para falar, já que eu não vou continuar no poder, ninguém vai continuar, vai ter que sair todo mundo fora. Parece que a ideia foi essa. E essa continua sendo uma das minhas maiores preocupações, porque o pessoal fala, Daniel, você tem preocupação que isso possa escalar para um terceiro grande conflito global? Você tem preocupação que isso possa evoluir de uma forma a virar não só uma questão local, mas uma questão regional, envolver o continente, envolver o hemisfério norte, envolver o mundo escalar para novamente um conflito de abrangência global? Em geral, eu diria que não, que eu não estou preocupado com isso agora, mas quando no dia de ontem ainda eu vi essa situação acontecendo ali nos arredores da usina, aí eu fiquei preocupado. Porque se você assistiu a série, obviamente que a série é um produto ficcional, mas se você assistiu a série e você percebeu o que estava em jogo ali, e você percebeu que aquilo que aconteceu, aquele problema, aquele defeito, ou talvez aquele erro humano que aconteceu lá em 1986, aquilo poderia comprometer até a vida inteira no planeta Terra, você entende a magnitude desse problema. É um negócio muito sério e é um negócio que, se não fosse a coragem de muitas pessoas e as atitudes heróicas que foram realizadas ali, o mundo poderia estar numa situação bem complicada hoje, ok? Então isso me preocupa, tá? Eu acho que a partir de agora a gente está começando a ver uma tendência de normalização. O governo de Kiev já está convidando Moscou para conversar, dizendo que estão abertos a desistir de entrar para a OTAN, estão abertos a desmobilizar todo o seu equipamento bélico ali que tinha sido ali colocado. Então parece que a gente está com a possibilidade de caminhar para uma linha de resolução disso. Uma resolução que pode fazer com que o país reduza o tamanho do seu território, né? Porque até da borda com Moscou até a capital Kiev, parece que o plano é que toda essa parte seja controlada por Moscou e o país ficaria só a face oeste, que é mais voltada para a Europa Ocidental. É claro que isso pode, como o próprio presidente em Kiev tem dito, poderia fazer com que o país deixasse de existir. E na prática pode acontecer isso, pode ficar só um cantinho do país como uma região autônoma e o resto todo controlado por Moscou. Vamos ver. Parece que estamos indo para uma tendência de normalização. Apesar de que a resposta do líder de Moscou a essa proposta de conversa de Kiev foi que a proposta não é sincera, ele não está sendo honesto, ele não está falando o que ele realmente pensa, então a gente vai esperar um pouquinho. Um outro fator aí curioso que apareceu foi o Dragão Vermelho do Oriente, numa ligação com Moscou, pedir para Moscou desescalar isso aí e resolver o negócio logo e parar com essa situação. É um negócio interessante porque a gente não vê um alinhamento automático do dragão com a causa de Moscou. Isso aí traz uma novidade e é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas começa uma forte pressão internacional para que Moscou recue e já conquistando os seus objetivos, né, de
impedir a entrada de Kiev na OTAN, já tendo seu objetivo conquistado, comece a recuar. Vamos ver o que vai acontecer, Deus queira, e Deus queira também que a região ali da usina fique bem protegida, ok, pessoal? O que você acha? Você acha que pode ter um problema ali na usina? Você acha que o líder de Moscou vai recuar ou ele quer mais, ele está numa ganância, numa sede pelo poder? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui para vocês, ok? Um abração a todos. Valeu!